César, você já viu o tema do programa de hoje? Já, e daí? Daí é que hoje você não vai ter vez, meu filho. Vai ter que ficar aí quietinho no seu posto, porque o programa só vai tratar de mulher. Sim, mas assim também não dá, né? Recolha-se ao seu lugar insignificante do homem e fique caladinho. No começo do século, mulher que era distinta não saía de casa sozinha, não. Só em companhia do marido, irmão ou então um filho. Rir, falar alto, usar gíria, tocar violão, nem pensar. Eram gestos que demonstravam má educação. Além do mais, devia cuidar de todos os afazeres domésticos e ser também uma esposa meiga, dedicada ao lar e principalmente submissa ao marido. Que isso, César? Pra que esse 3? Ora, 3-0 para os homens. Dora, Doidice. você disse que mulher não podia sair sozinha, só acompanhada do marido, filho ou irmão. 1-0 para os homens. Mulher não podia falar alto, nem tocar violão, mas os homens podiam. 2-0 para os homens. Depois você disse que a mulher tinha que ser submissa ao marido. 3-0 para os homens. Eu acho que você vai ter que mudar o nome desse programa. Ora, César, não me encha a paciência. Isso foi só no comecinho do século. Na década de 20, a mulher já começou a desfrutar um pouco mais de liberdade. Já podia se permitir a ousadia de mostrar as pernas, o colo e até mesmo usar maquiagem. Tudo isso por causa da influência do cinema, aposto. Se não fosse ele... É mesmo, foi o cinema que influenciou o novo comportamento. A maioria das atrizes daquele tempo exibiam cabelos bem curtos, boca bem vermelha de batom e decotes imensos. Um verdadeiro escândalo para aquela época. Mas em casa, os maridos não aceitavam essa moda imoral, não. Mulher minha não usa essas roupas, não. E aí elas ficavam muito tristes. Como resolver os seus problemas amorosos? Foi aí que começaram a surgir as primeiras revistas femininas, com colunas dedicadas a dar conselhos amorosos e também conselhos de beleza. Querida Madame Zilá, gostaria de saber qual o tratamento para seios flácidos. Assinado Desalentada. Desalentada. Desejaria observar e verificar qual a causa da flacidez do seu seio nessa idade. Se lhe é de todo impossível vir ver-me, faça com perseverança o seguinte tratamento. Banhe os seios ao deitar com leite quente. Em seguida, faça uma massagem circular com creme de massagem e aplique o pó de lírio. Muitas das minhas consulentes têm obtido ótimos resultados com esse simples tratamento. Assinado, Madame Zilá. Era mulher? Ficando vaidosa? Em 1930, mais novidades. Aparecem as primeiras indústrias no Brasil, o fogão a gás, o ferro de passar roupa e a geladeira. Isso facilitou e muito as tarefas domésticas da mulher, que já não precisava acender lenha e fazer conservas. E com o rádio, a mulher começou a se informar sobre as rápidas mudanças da vida moderna. Aumentaram as ofertas de emprego no comércio e na indústria e cresce o número de professoras, enfermeiras, datilógrafas, funcionárias públicas, balconistas, telefonistas. E as senhoras que antes não saíam desacompanhadas agora já passeiam sozinhas e têm mais liberdade de escolher seus namorados. 5-0. Pronto, César, desista. Calma! Na década de 30, as mulheres ainda não têm acesso a todos os direitos dos homens, não. Votar, por exemplo, continua sendo privilégio dos homens. Você que pensa.
Foi exatamente na década de 30 que a mulher conquistou o direito de votar e ser votada. Estamos ganhando, César, de goleada. E olha que o jogo ainda não acabou. Ô, Lília, na década de 40 foi tempo de guerra e as mulheres voltaram a colocar o rabinho entre as pernas. Deixa de conversa fiada, César. Na década de 40, os hábitos de vida norte-americanos e europeus penetraram no país ainda mais intensamente via Hollywood. Foi o tempo do famoso filme E o Vento Levou. As mulheres todas suspiravam por Clark Gable. E os homens por Vivian Leigh. Lembra daquela famosa cena, César, que ela perde tudo e promete que nunca mais vai passar fome? As mulheres todas começaram a imitar o temperamento forte da personagem de Vivian Leigh e passaram a se sentir cada vez mais independentes. Independentes como assim? Ora, elas passaram a dirigir seus próprios automóveis, César. Tá, grande coisa. Aí começaram a acontecer mais acidentes, né? Pois foi uma grande coisa, sim. Dirigir automóveis era uma coisa restrita aos homens. Mas parece que elas não aprenderam, pois continuam sendo barbeiras. E sabe o que mais que as mulheres passaram a fazer? Passaram a frequentar ambientes fechados, como por exemplo os cassinos, que antes eram exclusivamente frequentados pelos homens. Começou a frequentar cassinos e boates, né? É por isso que ela ficou assim. Eita, calma aí, César. Não eram todas as moças que eram assim, não. Na maioria das famílias, os pais ainda eram bastante rigorosos e não deixavam a filha frequentar esses ambientes, não. Mas é isso que tá certo. A partir da década de 50, passou a ser comum dois tipos de mulheres. As de formas bem generosas que os homens apreciavam. Mas não queriam como esposas. E as outras recatadas, chamadas moças de família. Que era o sonho de todos os homens, porque casar virgem continuava a ser o verbo supremo que todo adolescente devia conjugar. E por falar em casamento, no próximo bloco vocês vão saber como era o namoro e o casamento há 50 anos atrás. Até já. E palavrear, e palavrear, e palavrear. E palavrear, e palavrear, e palavrear. Há 50 anos atrás, os casamentos eram feitos para durar a vida toda, ou pelo menos até um deles partir. Foi o que aconteceu com Dona Rioná Costa Mainá, que a senhora foi casada até ficar viúva, não é isso? Claro, fui muito feliz, tinha um lar ajustado. Quando ele faleceu, o mundo desabou, mas eu tive minha família, contei com ela, que me amparou moral e financeiramente. Tive 5 filhos, ele deixou 5 filhos menores. Trabalhei muito, lutei, sofri, mas estou aqui. Muito bem, feliz. 11 netos, 2 bisnetos, uma família maravilhosa. Minhas irmãs estão todos vivos. Tenho cunhadas, irmãs. O marido, então, foi seu primeiro namorado? Não, mas o que eu namorei antigamente era assim... Passar de bonde, dava um adeuzinho, mandava um bilhetinho, ficava na esquina e passar pela porta, essas coisas. Mas namoro mesmo foi meu marido. Naquele tempo, os namorados podiam ficar sozinhos? Não, eu noivado. Que eu saía sempre com minhas irmãs, sempre estava na sala, mas saía um pouco, né? Foi tudo muito bom, muito bonito, porque... Foi tudo uma novidade, né? Quais as recomendações que a senhora recebeu dos seus pais antes do casamento? Bom, que eu não fosse ciumenta, porque o ciúme estraga a felicidade do casal. Ele tinha uma vida muito, trabalhava muito, viajava, no interior, era político, era jornalista.
Eu tinha que compreender, porque ele chegava sempre tarde, era jornalista da Gazeta de Sergipe. Além do ciúme, quais as outras recomendações que os pais davam em relação do papel da esposa na família? Compreensiva, a pessoa compreensiva é uma maravilha, né? Recebe bem, o marido sempre delicada, carinhosa, o importante é o carinho também. E eu fui muito feliz. O doutor Lauro Fontes, o meu médico cardiologista, foi a semana passada, ele disse que eu estou chegando aos 80, muito bem. Na publicidade, um avanço. Fazia-se propaganda de modas. Mas evitava-se a palavra menstruação. Era um tabu. E o divórcio? Nem pensar. Mulher desquitada era mulher mal vista, falada, era melhor evitá-la. E veio a década de 60 e com ela tudo mudou definitivamente. Principalmente os padrões de comportamento. As garotas agora abandonam seus velhos vestidos rodados e passam a usar calça comprida. E, para nossa sorte, começam a aceitar carona em automóveis e em garupas de lambretas. E se os seios foram, na década de 50, a parte privilegiada do corpo feminino, a grande descoberta em 60 foram as pernas, graças à intuição genial de uma inglesa chamada Mary Quant, que lançou a revolucionária mini saia. E as mocinhas já não suspiram por Clark Gable, nem dançam o som dos boleros que haviam encantado suas mães. Um novo som explode, marcando o ritmo da nova época, o rock and roll. No mundo todo, os Beatles viram os ídolos da juventude. Por todo o canto do Brasil, surgem pequenos conjuntos musicais que tocam e cantam no mesmo ritmo. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your... Na década de 70, a família sofreu uma grande transformação por causa do grande número de homens e mulheres descasados. Com a legalização do divórcio, muitos pais passam os fins de semana com os filhos do casamento desfeito, que moram geralmente com as mães. E para o nosso desespero, passou a ser comum também a divisão das tarefas domésticas entre marido e mulher. Nasce um novo estilo de mulher. A mulher liberada, completamente independente, que sai sozinha e frequenta bares, restaurantes e até boates. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo. Chega a década de 80. Agora a mulher já divide tudo com o homem, não só as tarefas domésticas, mas as contas, o sustento da casa e as responsabilidades. Já não era sem tempo, né, Lilian? E como já não pode contar tanto com o homem para tudo, ela começou a se preocupar também com a quantidade de filhos que tem. São poucas agora as que ousam ter mais de 3 filhos. Por que você optou por ter apenas 3 filhos? No tempo de hoje, você ter muitos filhos, era para as mulheres de antigamente, né? Elas só pensavam, viviam para ter filhos. A mulher de hoje, elas gostam, elas precisam trabalhar, elas precisam ajudar os maridos, elas necessitam de ter uma vida ativa, não ser só mais dona de casa. Então, com mais filhos, dificulta. Você acha importante o controle da natalidade? Acho.
acho. Hoje nós temos toda uma condição de controlar, né? As mulheres de antigamente viviam só para ter filhos. Havia uma dificuldade delas, de todas as formas, né? de evitar. E hoje há toda uma facilidade, tem todos os métodos, as campanhas, tem tudo para você programar quantos filhos você gostaria de ter, né? Com a diminuição de empregadas domésticas, o trabalho de casa tornou-se cada vez mais facilitado, graças à invenção dos freezers e fornos micro-ondas. Comer alimentos congelados tornou-se um hábito comum. Década de 90. A mulher conquista cada vez mais espaço, tanto no campo social quanto no campo político, e os homens, coitados, vão ficando sem vez. Nem tanto, César, nem tanto. A situação da mulher está ainda sujeita a velhas mentalidades. Tem muita gente que ainda não trata a mulher como deveria. Como é, Lília, não trata a mulher como deveria? Ora, as mulheres já se infiltraram em todos os ramos profissionais, até mesmo naquelas atividades que até pouco tempo eram exclusivas dos homens. E ali está ela. Não é bem assim não, César. Tudo bem que as mulheres hoje já assumiram muitos postos que antes elas nem ousavam, mas o número de mulheres em lugares diretivos ainda é muito reduzido. E na maioria dos casos, as mulheres ainda ganham menos que os homens, mesmo exercendo a mesma atividade. É um absurdo isso. Bem feito! Fica querendo ser igual a homem? É isso que dá! Deixe de onda, César. Eu tô falando sério. Mesmo com todos os avanços, as mulheres ainda sofrem discriminações em muitos locais. Os salários são mais baixos. Algumas empresas não aceitam mulheres grávidas porque não querem pagar 4 meses de licença. A jornada de trabalho é excessiva, sem falar... Calada! Tá vendo por que vocês não conseguem os mesmos direitos do homem? Por causa da discriminação contra a mulher. Que nada! Porque vocês são muito chatas, falam sem parar, esquecem até de chamar o intervalo. Eita, César, é mesmo. Gente, daqui a pouco a gente volta, tá? Até já. E palavrear, e palavrear, e palavrear. E palavrear, e palavrear, e palavrear. Olha, inúmeras discriminações ainda. Você ainda pega um jornal hoje e diz o seguinte, contrata-se moças de boa aparência. Então, a aparência é discriminação, o tabu, porque só 6% das chefias desse país são ocupadas por... Então, é um percentual muito pequeno, quando 94% ainda é ocupado por homens e não por mulheres. Devia ter um equilíbrio nesse sentido. Então, é discriminação em todos os tipos. Mas, se for analisar, nós avançamos muito. O que nós precisamos hoje é capacitar a mulher para a vida, principalmente a mulher pobre, porque se você veja hoje, nós somos maioria nas universidades, nós somos maioria em qualquer concurso público, mas a mulher que teve a oportunidade, aquela mulher que não teve a oportunidade ainda, ela vive a discriminação no dia a dia. Porque a mulher pobre, ela só lhe é colocado à sua disposição emprego de gari, emprego de servente, emprego de varrer rua, mas temos ainda muita coisa a alcançar, principalmente ajudando aquela mulher que não tem cidadania, aquela mulher que é considerada cidadã segunda classe, aquela mulher que o Estado lhe negou todos os bens de desenvolvimento pessoal e humano. Existem os conselhos, os conselhos da mulher, que até autoria nossa, a lei da criação do Conselho de Defesa da Mulher, mas o que precisa criar mais são políticas públicas em favor da mulher. Então, a mulher que hoje é vítima da violência, quando chega na delegacia, então a delegacia da mulher ela tem que trabalhar 24 horas, nós temos que colocar mais delegacias da mulher no interior do estado, para proteger, para apoiar essa mulher. Ela não tem creche, são pouquíssimas crianças que hoje estão em creche. Então, precisa criar uma política de colocar creches nos bairros de Aracaju para que a mulher possa trabalhar com segurança. Então, eu acho que muita coisa para ser feita ainda, muito trabalho pela frente. Tá vendo, César? A gente pensa que tudo já foi conquistado, mas ainda tem muita coisa para ser modificada. Pois eu acho que vocês deviam voltar para o tanque de roupa, isso sim. Naquele tempo em que as mulheres obedeciam o homem, era muito melhor. César, olhe que eu pego o esparadrapo de novo.
Quer ver outro aspecto que me incomoda demais? O jeito como usam a mulher para vender produtos. A mulher é reduzida a uma coisa que faz vender mais, só isso. Até para vender pneu tem que botar uma mulher de biquíni. Já pensou que coisa mais esquisita? E em certos programas humorísticos, a mulher é imbecilizada e ridicularizada. E é verdade. Você agora lembrou bem. Para fazer graça, a mulher tem que ser burra. Bonita e burra. Quanto mais bonita, mais burra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não consigo entender qual é essa lógica. Por essas e outras coisas é que as mulheres inventaram um dia só para elas, né? Eu que acho que elas querem ganhar presente, isso sim. Nada disso, César. O dia 8 de março tem uma história muito mais séria do que a que você está pensando. Mas eu conheço a história. Foram as operárias de uma fábrica de Nova York que fizeram a greve lá para... Não, César, você só conhece o fim da história. O importante é a história toda. A luta das mulheres é muito mais antiga, vem desde a Revolução Francesa e contou com a coragem de inúmeras mulheres, como, por exemplo, a francesa Olympe de Gouges. Já ouviu falar dela? Olympe de Gouges? Eu não. Olympe de Gouges se fez conhecida quando lançou a Declaração dos Direitos da Cidadã em 1791, onde reivindicava o direito feminino a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo suas capacidades. Sabe qual era a afirmação dela para convencer as autoridades? Ela dizia o seguinte: se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela também pode ter o direito de subir à tribuna. Viu que coragem? Aposto que mataram ela, né? Oxe, não deu outra. Olympe de Gouges foi julgada, condenada à morte e guilhotinada no dia 3 de março de 1793. E, segundo os argumentos deles, isso aconteceu por ela ter querido ser um homem de Estado e ter esquecido as virtudes próprias do seu sexo. É mole, César. Nesse mesmo ano, todas as associações femininas foram proibidas na França. E você ainda fica aí, contra as mulheres. Não, eu não sou a favor da guilhotina, não. Eu sou a favor do fogão, do ferro de passar, da lavanderia. As mulheres eram felizes e não sabiam. Eu nem vou responder, César, nem vou responder. Tá certo. Mas continua a história que eu estava até gostando. Então se comporte, por favor. Depois da Revolução Francesa, veio a famosa Revolução Industrial. Aí a mulher começou a trabalhar nas fábricas. Viu como os homens são bonzinhos? Deixaram ela trabalhar nas fábricas. Não tem bondade nenhuma isso, César. Os homens deixaram só para baratear os salários. Mão de obra barata, meu filho, só isso. Ela foi obrigada a conviver com jornadas de trabalho de até 17 horas diárias, em condições insalubres, submetidas a espancamentos e ameaças sexuais constantes, além, claro, de receber salários 60% menores que os dos homens. Poxa, já tô ficando até com pena. E é para ficar mesmo, sim. Havia uma fábrica de tecidos, por exemplo, em Manchester, na Inglaterra, onde se trabalhava 14 horas diárias a uma temperatura de 29 graus, num local úmido, com portas e janelas fechadas, e na parede um cartaz proibia de ir ao banheiro, beber água, abrir janelas ou acender as luzes. Você acredita nisso? Se fosse comigo, acho que eu ia quebrar era tudo. Pois foi exatamente isso que elas fizeram. Começaram a se manifestar, enfrentando a polícia e tudo mais. O que elas mais queriam era uma jornada de trabalho de 8 horas por dia apenas. Vega, mas, Lili, elas conseguiram alguma coisa? Mais ou menos, César. Apesar da polícia ter atirado com canhões contra os trabalhadores, a Inglaterra terminou aprovando a lei que reduzia para 12 horas o trabalho das mulheres e dos menores entre 9 e 16 anos. Foi também a Inglaterra o primeiro país a reconhecer o direito de organização dos trabalhadores e o direito de livre associação. E os sindicatos também puderam se organizar em todo o país. Mas peraí, Lilian, até agora você não contou a história do 8 de março. Ora, essa luta pela redução da jornada de trabalho não acontecia só na Inglaterra, não. Nos países onde havia fábricas, a situação era semelhante. Quase todas as mulheres trabalhavam 14, 16, 17 horas por dia. Aí, um belo dia, 129 operárias da fábrica de tecidos Cotton em Nova York resolveram cruzar os braços e paralisar os trabalhos, exigindo uma jornada de até 10 horas. Foi a primeira greve norte-americana conduzida unicamente por mulheres. Vem cá aí a polícia. Ave Maria, a polícia tratou logo de reprimir a greve, usando de muita violência. E aí, as operárias se esconderam dentro das dependências da fábrica.
Agora, adivinhe você o que é que a polícia e os patrões fizeram? Já sei, prenderam as mulheres. Antes tivessem prendido, eles fizeram uma coisa muito pior. Eles trancaram as portas da fábrica e atearam fogo na fábrica. Todas as tecelãs morreram carbonizadas. Isso aconteceu exatamente no dia 8 de março de 1857. Ah, então é por isso que... Essa data é comemorada no mundo inteiro. É sim. Essa ideia partiu de uma mulher chamada Clara Zetkin, uma famosa ativista pelos direitos da mulher. Ela propôs que o dia 8 de março fosse declarado o Dia Internacional da Mulher, homenageando assim as operárias mortas em Nova York. Uma homenagem mais do que justa, você não acha? Eu acho que você me convenceu. Eu vou começar a ser mais paciente com as mulheres. Eu acho bom, César. Já estava precisando. As mulheres estão cada vez mais em alta. Bom, eu acho que eu vou tentar me redimir com vocês, mulheres. Como assim? Vou encerrar esse programa contando uma lenda para você, Lilian, sobre a história da mulher. Ok, então venha para cá. Pode começar. No princípio do mundo, quando Deus decidiu criar a mulher, viu que havia esgotado todos os materiais sólidos do homem e não tinha mais do que dispor. Aí ele pensou e teve uma ideia. Pegou a forma arredondada da mulher, as suaves curvas das ondas, a terna aderência das bromélias, o trêmulo movimento das folhas, a forma esbelta da palmeira, a nuance delicada das flores, o amoroso olhar do cervo, a alegria do raio de sol e as gotas do choro das nuvens, a inconstância do vento e a fidelidade do cão, a timidez da tartaruga e a vaidade a suavidade da pena do cisne e a dureza do diamante, a doçura da pomba e a crueldade do tigre, o ardor do fogo e a frieza da neve. E depois? Depois ele começou a misturar todos esses ingredientes diferentes e formou a mulher e deu-a ao homem. E ele ficou todo feliz. Olha, depois de uma semana veio o homem e disse-lhe: Senhor, a criatura que o Senhor me deu me faz desgostoso, quer toda a minha atenção, nunca me deixa sozinho, fala sem parar, chora sem motivo e diverte-se em me fazer sofrer. Eu vim devolvê-la porque eu não posso viver com ela. César, você disse que ia se redimir. Ah, não, calma. Escute só a história. Aí, Deus balançou os homens, sem dizer nada, e aceitou a mulher de volta. Uma semana depois, o homem voltou e disse: Senhor, desde que eu devolvi a criatura que o Senhor fez para mim, eu estou me sentindo muito sozinho. Ela cantava e brincava ao meu lado, olhava-me com ternura, e seu olhar me acariciava. Ela ria, e o seu riso era música. Era bonita de se ver e suave ao tato. Devolva-me, Senhor, por favor, porque eu não posso viver sem ela. Que lindo, César. Agora eu gostei. Assim são os homens, né? Vivem reclamando das mulheres, mas não conseguem viver sem elas. E assim somos nós, mulheres. Vivemos reclamando dos homens, mas também não conseguiríamos viver sem eles. E assim, em equilíbrio de condições, que vamos encerrar o palavrear de hoje. Lembrando que no próximo domingo tem mais, às 11 da manhã. Não perca. Até lá. Olha, e a todas as mulheres do mundo, as minhas reverências. Mulher.